Olá, estudante da primeira série. Neste vídeo nós vamos falar sobre lógica aristotélica. Sou a professora Carol, professora de filosofia, então vamos lá. Nossos objetivos são conhecer o fundamento do conceito de lógica, entender as características da lógica aristotélica e compreender a função da lógica na nossa realidade, né? Bom, o Aristóteles foi o criador da lógica, mas será que antes dele a lógica não existia, né? O que é um raciocínio lógico? Vamos falar bastante sobre raciocínio. O estudo da lógica é um estudo dos métodos e princípios usados para distinguir um raciocínio correto do incorreto. A lógica, então, são métodos, né, para serem aplicados em relação à argumentação, em relação ao discurso. Tanto o discurso dos outros quanto o discurso nosso, né? No nosso dia a dia, é claro que a gente fala quando uma coisa não tem lógica, né? Quando dizemos isso, queremos nos referir ao pensamento incorreto. Estudar lógica é justamente aprender os métodos necessários para detectar esses pensamentos incorretos, que a gente chama de falácia. O Aristóteles, então, ele define o fundamento da lógica, é a proposição que usa a linguagem para expressar os juízos que são formados pelo pensamento. Uma proposição, uma frase que pode ser verdadeira ou falsa, né? Então, quando eu digo para vocês assim, 2 mais 2 é igual a 4, a gente pode analisar se é verdadeiro ou falso. Se eu falo assim, pegue a blusa para mim, é um imperativo, não é então uma proposição. Não posso dizer se é verdadeira ou falsa essa frase. Bom, nós temos tipos de argumentação. Argumentos dedutivos e argumentos indutivos, né? Os argumentos dedutivos são quando eu tiro, assim, uma conclusão da coisa, né? Eu tiro uma conclusão pequena de uma premissa maior. Todos os humanos são mamíferos. Pedro é mamífero, Pedro é humano, né? Eu tirei uma conclusão sobre o Pedro e comecei a falar do todo. Esse é um argumento dedutivo. Agora, os argumentos indutivos são diferentes. Enquanto na dedução a gente tira a conclusão das premissas, na indução eu tiro uma conclusão geral, né? E ele é uma probabilidade. Por exemplo, argumento indutivo. Quando eu falo assim, olha, a água ferve a 100 graus a nível do mar. Nós fomos, né, em todo o nível do mar para observar, né, se a água ferve. A gente foi no planeta todo. Claro que não, né? Alguns. Então, de alguns eventos, eu tiro uma conclusão geral. De alguns eventos ali, foi observado em tal, e tal, e tal, e tal lugar, a gente conclui que toda a água a nível do mar ferve a 100 graus, certo? Bom, nós temos também as falácias. Argumentos que parecem corretos, mas não são. A gente tem o argumento da autoridade. Quando eu julgo que é verdade um argumento só porque uma autoridade falou, mas uma autoridade que não é autoridade naquele tema, né? Uma pessoa que tem poder e influência, mas não conhece sobre aquilo. O argumento contra o homem é o contrário. Quando eu não aceito uma argumentação porque eu julgo mal a pessoa, né? Eu julgo a índole da pessoa acima da argumentação dela. E a falácia da generalização acontece quando uma coisa, um fato específico aconteceu comigo. Um dia eu fui tratada mal por um médico. Então eu digo que os médicos são ruins, né? Essa é a falácia da generalização. Certo, gente? Bom, neste vídeo nós falamos sobre lógica aristotélica. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!